Aqui tá com o mesmo semana passada. Deixa eu ver aqui. Só pegar um pedacinho. Deixa eu ver se eu pegar aqui. Isso. Vou ficar mais perto da boca. Ah, será que você tá de barba? Não sei se você tá ficando. Tá bom? Vamos tentar. Som. 1, 2. 1, 2. Abaixo. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse dia. Suplicar a bênção dele para este momento também. Nós não ousamos nos aproximar da palavra sem a mediação do Espírito Santo. Porque os nossos olhos e os nossos ouvidos são deveras incapazes de Não. Tá ensaiando, dona Anália, viu? Tá ensaiando. Tá ensaiando pra ir embora. Tô chegando mais perto daquela. Dizem que quem fica mais perto da porta da saída, que tá mais perto de sair, entendeu? Quem tá mais pra dentro da igreja, demora pra sair. Feliz. Muito feliz de ter a Leda com a gente hoje. Ela lembrou dos pobres. Está lá em Curitiba agora, né? Na igreja, na Nata, na igrejona lá, né, Leda? Mas lembrou da gente. Deus te abençoe, tá? É? Que bom. Amém. Marcele, você pode orar para nós? Por gentileza? Amém. Amém, queridos. Vamos abrir lá 1 Reis, né? Capítulo 3. Na semana passada nós vimos 1 Reis 1, sobre a coroação do Salomão. Hoje nós vamos ver 2 Reis, 1 Reis 3, primeiro, tá bom? Eu falei com vocês que nós íamos estudar sobre a vida do Salomão nessas primeiras semanas de 2023 e que não seria um estudo versículo por versículo, aí do capítulo por capítulo do livro de 1 Reis, dos primeiros capítulos, mas que seria um estudo temático da vida do rei Salomão. E hoje nós vamos ver o famoso texto em que ele é provado por Deus. Deus aparece a ele e dá um cheque em branco ao Salomão, dizendo para ele escolher o que ele queria, pedisse para Deus o que ele quisesse. Nós vamos ver todo, do versículo 1, vai abranger hoje o nosso estudo, do 1º versículo até o 15º, tá bom? Está dividido em 3 partes. Na verdade seriam 2, mas para que seja didático, 3.
um elogio, um sinal de alerta e um grande pedido. Tá bom? E esse texto vai mostrar um pouco sobre a condição espiritual do Salomão. E quando nós falamos sobre a condição espiritual do Salomão, nós estamos remetendo à nossa própria condição espiritual também, porque o coração dele não é diferente do nosso coração. Os personagens da Bíblia é um arquétipo. Eles são como nós, não são diferentes de nós, foram feitos do mesmo material que nós somos. E o texto vai mostrar ele, algo notável da sua vida, vai mostrar advertências, porque nós acreditamos que a vida do Salomão foi uma vida sempre marcada por bênçãos de Deus, mas desde o início, o escritor sagrado está mostrando de que havia perigos na vida do Salomão. E eu falei para vocês semana passada que eu li esse livro nas férias e me dá uma tristeza tão grande que ele começa tão bem. Israel atinge com ele o ápice das promessas que Deus fez para Abraão. A riqueza, a prosperidade, o apogeu acontece com Salomão. E o declínio é tão rápido. A decadência foi com ele também. Em 40 anos, Israel viveu o seu melhor e o seu pior momento. Em 40 anos, pessoal. E desde o início, vocês vão ver hoje, desde o início já estão presentes sinais da sua apostasia espiritual. O Salomão viveu um exemplo de apostasia espiritual. Vamos lá? O objetivo de hoje é mostrar que o nosso coração pode amar a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. E essa é a nossa contradição. Nós viemos aqui na igreja domingo, depois de participar de um culto tão maravilhoso, como nós tivemos aqui domingo, e na segunda-feira voltarmos à nossa rotina de amarmos o mundo de novo. Vamos lá. Em primeiro lugar, elogios. Vamos começar no versículo de número 3. Talvez esse seja um dos maiores privilégios que esse homem vai ter na vida dele. O que o escritor sagrado fala sobre ele aqui, ó. Salomão amava o Senhor. Poucas pessoas na Bíblia tiveram o privilégio de ter dito isto sobre ele, como o Salomão tem aqui. Salomão amava o Senhor. Se alguém perguntar para você qual é o grande mandamento de Deus para o ser humano, o que você vai responder? Amar a Deus sobre todas as coisas. E tem o segundo. E é o próximo. Mas esse amar a Deus, como que deve ser feito? De todo o seu coração, alma, força e entendimento. Café, né? Isso. É um acróstico aí. Hoje eu estava lendo o Spurgeon no livro dele, que foi um livro que marcou a minha vida. Que fez com que eu tivesse uma guinada com 19 anos de idade e me apaixonasse pela teologia reformada. Que ele escreveu para os alunos dele. Ele tinha uma faculdade de teologia, né? E o título é traduzido Spurgeon aos seus alunos. Lições aos meus alunos. São 3 volumes. E ele fala do café. Da importância do café para a mente.
para quem estuda. Isso lá em 1800 e pouco, né? Eu falei, por isso que eu gosto cada vez mais dele, ó. Bebam café, ele disse. Logo pela manhã, tomem café para que vocês tenham uma mente desperta para poder estudar a palavra de Deus. Eu falei, olha que velho bom. Amava o Senhor. Andando nos preceitos de Davi, seu pai. O pai dele foi um homem que andou com Deus. E vocês sabem que Davi não foi um homem perfeito. A biografia do Davi é manchada por crimes, por assassinatos, por conspirações, por adultérios. Entretanto, o coração de Davi era um coração reto para com Deus. No quê? Capítulo número 2 de 1 Reis. Voltem aí. Capítulo 2. Vocês estão no 3, voltem para o 2. Quando se aproximava do dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Nós vamos um dia também, hein? Hã? É. Portanto, tenha coragem e seja homem. O que define a nossa masculinidade para a nossa cultura? Hã? O que é ser homem para a nossa cultura? Hã? Ser valente, ser corajoso. Hã? Não, mas a nossa cultura, no sentido mais pejorativo, diz o quê? Tenha muitas mulheres, seja forte, ganhe dinheiro. O que mais? Os meus tios diziam para mim: você precisa ter experiência sexual cedo. Você precisa... Eu tive um tio que me levou para beber com ele com 12 anos. Ele me levou para um lugar, que eu não vou falar para vocês com ele. Uma noite de Natal. Meu avô em casa, noite de Natal, família toda reunida. E eu cheguei em casa bêbado, tinha 12 anos. Ele me dizia: eu sou seu como um pai para você. É o conceito de homem. O que é ser homem? É o macho. O apóstolo Pedro diz que... Como que é o texto que você pregou aqui, Renan? O legado que os pais transmitem para os filhos, né? Vã maneira de viver. Olha o que o Davi fala para o filho dele, antes de morrer. Qual é o conceito de ser homem para o Davi? Versículo 3. Guarde os preceitos do Senhor. Ser homem para Davi é isto: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Olha quantas vertentes o Davi diz para o Salomão acerca da Bíblia. Primeira,
preceitos, caminhos, estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos, lei de Moisés. 7. Pressupõe que ele ensinou a Bíblia para o seu filho. Um homem, sob a perspectiva bíblica, é alguém que conhece as Escrituras e zela para obedecê-la, cumpri-la e, sobretudo, ele foi treinado por um outro homem, que foi o seu pai. Não esperem isso da igreja. A igreja vai te ajudar a fazer isso. Estão fazendo ali um trampo da pega. Né, Kleber? Vai ajudar. Mas não é papel da igreja fazer isso. Queridos, a tragédia de uma nação começa no lar. Quem ensinou isso para a gente foram os puritanos. Reforma-se um lar. Reforma-se uma cidade. Reforma-se uma nação. Não se espere reformar uma nação lá de cima. Era aqui, ó. É em casa. É as escrituras abertas na mesa. É a oração. É a comunhão. É o partir do pão. É a devoção familiar. É a piedade. É o respeito pelas escrituras. Seja homem, Davi. O Davi andou nesses estatutos. Ele foi perfeito? Não. Ele foi humano. Mas ele andou. Nós vamos ver isso hoje. Olha só. Olha o que ele disse para Salomão. Assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer e por onde você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel. Há uma promessa de Deus para a obediência. Nós nunca podemos esquecer disso. Aliás, estudando a Bíblia hoje à tarde, vendo a vida do Davi, como vale a pena obedecer a Deus, viu? Deus promete várias vezes destruir Israel, mas ele diz o seguinte: não vou fazer isso por causa do Davi, o meu servo. Não vou fazer isso não. Vocês merecem morrer, mas por causa dele não vou fazer isso. Que coisa linda. Então, queridos, foi esse caminho, o caminho do Salomão. Ele andou, ele amou a Deus, ele andou nos caminhos do Davi. E esse amor do Salomão, voltamos ao capítulo 3 de 1 Reis, este amor do Salomão era um amor que ele expressava em atos. Ele demonstrava que amava de fato a Deus. Olha só, versículo de número 4. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. A lei pedia que oferecesse 1. Ele ofereceu 1000. Imagine o custo disso.
E eu pensei hoje à tarde, imagina o trabalho. Você escolher 1000 ovelhas, sem defeitos, sem defeito, sem mácula, e apresentá-las ao sacerdote. O sacerdote imolar cada uma delas, separar as entranhas de cada uma delas, tirar o couro de cada uma delas e apresentar a Deus em sacrifício. O custo disso, financeiro, e o trabalho para oferecer isto a Deus. É uma demonstração de amor. Eu amo a esse Deus. E ele ama Deus louvando a ele. Versículo de número 6, ó. Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Louva a Deus. Canta. Se nós não temos vontade de cantar, queridos, algo de muito errado está dentro de nós, viu? Amamos a Deus, nós queremos cantar, nós queremos louvar, nós queremos bendizer. Nós queremos separar algum tempo do nosso dia, para, mesmo que seja curto, para dizer para Deus o quanto Ele é bondoso conosco. O fato dele ter nos salvado, o fato dele ter permitido que nós conhecêssemos o seu santo evangelho. Às vezes eu paro e fico pensando, se não fosse o evangelho na vida da minha família, que tipo de ser humano? Esses dias teve uma briga lá na minha família, no WhatsApp lá, e eu fiquei pensando, são tudo crente, meu Deus do céu, você imagina se não fosse, meu. Teve um que falou assim, vocês vieram da igreja e estão tudo assim. Eu falei, graças a Deus que eles foram. Imagina se não tivesse ido. Louvado seja Deus, pela graça dele. Nós louvamos a Deus pelo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Amamos a esse Deus. Ele nos amou primeiro. Agora, nós precisamos pedir, queridos. Essa é a grande questão. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo toque o nosso coração com esse sentimento santo. Para que nós possamos amar mais a Deus. O texto começa dizendo, Salomão amava o Senhor. Ao longo do dia, nós precisamos dizer o seguinte, Senhor, eu não te amo. E confessar isso para Ele. Eu não penso no Senhor. A primeira pessoa que quando eu acordo não é o Senhor. Passo a manhã inteira pensando em mim mesmo, nos meus problemas, nos meus sonhos, nos meus objetivos. Eu quero te amar. De todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. E demonstrar de maneira prática, como Salomão. João diz que nós demonstramos que amamos a Deus fazendo o quê? Obedecendo a Ele. Isso é no Evangelho. Na sua carta ele diz que se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você mente. Se você diz que ama a Deus, mas vê uma pessoa necessitada e fecha as mãos para ela, você está mentindo. Este amor é transformador.
Salomão amava a Deus, andava nos caminhos de Davi, o seu pai. É o primeiro elogio que o texto faz sobre ele. Agora tem sinais de alerta. É a segunda coisa, queridos. O texto vai mostrar que... Sabe quando o painel do carro acende uma luzinha? Já aconteceu com vocês? Eu tive um carro, meu carro fundiu o motor. Eu tinha um Palio. E uma vez lá em Chapadão do Sul, eu voltando de Chapadão do Sul à noite. Conhece lá, né, Marcos? Naquela rodovia que vai lá para a minha cidade que eu morava. Eu fui pregar lá na igreja. Acendeu a luzinha e não apagou mais. Saiu a fumaça do carro. Naquelas rodovias lá do Mato Grosso do Sul. Não dei. Acendeu um dia, eu olhei assim, acendeu, mas apagou. Falei, acho que não é nada não. Hã? Então. Aí, troquei o óleo do carro. E continuou, tudo normal. E um dia, fui lá para Chapadão do Sul, moço. Não estou voltando de lá. Aquela escuridão. Aquela rodovia que você pega uma reta assim. E as placas assim, animal silvestre, onça. Que tem um monte lá. O carro sai a fumaça. Ei, glória a Deus. Você olha assim, o sinal do celular não tem. Ali o filho chora e a mamãe não vê. Para conseguir um sinal para você ligar para o seguro e chegar o guincho lá. Sinais de alerta. O texto vai mostrar aqui. Os sinais de alerta que Deus nos dá. Para mostrar que a gente às vezes caminha em terrenos que tem uma fina camada de gelo sobre ele. E Deus quer nos alertar. Tome cuidado. Versículo 1 do capítulo 3. Olha só. Já começa lá, ó. Mas eu não quis começar dando uma notícia ruim para vocês. Eu quis elogiar o Salomão. Mas o texto começa dizendo o seguinte: Salomão aliou-se com Faraó. Séculos atrás, Deus fez o que com Faraó? Arrancou o povo de Israel do Egito. Humilhou o Faraó. Pisou em cima dele. O Faraó era considerado um deus no mundo antigo. Era o Egito, não mais nessa época. Essa época aqui o Egito já estava em declínio já. Mas na época do Moisés, o Egito era a potência do mundo. E não tinha rivais. Na época do José, do Moisés, o Egito era a grande potência e o Faraó era o deus supremo do Egito. Hã? Era o maior país do mundo, a maior potência econômica, intelectual. E Deus, e o Egito sempre foi a antítese. Depois se torna a Babilônia. Mas é uma antítese de tudo que Israel deveria ser. O Egito é o lugar da escravidão, da opressão, da exploração de mão de obra. O Egito é o lugar da idolatria. E o Salomão faz o quê? Ele se alia ao Faraó. Ele vai buscar fazer alianças. E eu fiquei intrigado. Sempre li esse texto, mas eu nunca estudei ele. Eu fui buscar o que os comentaristas estudiosos disseram. Por que o Salomão foi atrás do Faraó? Davi deixou um reino próspero para ele. Com fortalezas militares. Se teve uma coisa boa que o Davi deixou para o Salomão, foi um reino militar. Deus prometeu que o reino de Salomão seria um reino pacífico. Ele não guerreou
Não teve grandes guerras. O pai dele não teve paz durante os 40 anos da vida dele, de rei. Sempre em guerra. O Salomão não. Por que ele foi se aliar? A mais convincente foi de um comentarista que disse que o que o Salomão quis foi colocar Israel no cenário como se fosse da ONU. Mostrar que Israel era uma potência militar e dizer o seguinte: nós queremos ter uma cadeira aí na ONU, nós queremos ter voto no Conselho de Segurança da ONU, nós não somos um nanico internacional, nós somos uma grande potência e por causa disso nós precisamos de alguém que nos apresente e nos coloque aí, porque nós somos de fato um grande país. E todas as vezes que um país fazia uma aliança com outro, essa aliança era ratificada com o quê? Casamentos. E o que acontece? Pois tomou por mulher a filha de Faraó. Na lei de Moisés isso era proibido. Casamentos mistos. Não que Deus era contrário a um casamento com uma etnia diferente. Você vê a Raabe se casa com alguém de Israel, a Ruth se casa com Boaz, sendo ela uma moabita, mas o problema é que não há evidências aqui de que a filha do faraó se converte à fé israelita, diferente da Raabe e diferente da Ruth. A Bíblia chama isso de jugo desigual. A Bíblia diz que um cristão não pode se contrair um matrimônio com alguém incrédulo. Isso vai trazer problemas para a sua vida. Trouxe problemas para a vida do Salomão. Vocês querem ver? 1 Reis 11. Pedrinho, lê para mim. Por gentileza, irmão. Isso. Até o versículo de número 8. Perseverou, né? Tá aí. Deus é mais esperto do que nós. Ele sabe do poder que uma mulher tem sobre um homem. E os caras se acham tão espertos, né? Mas ela vai se converter. É igual a mulher que casa com um cara que não é um cara de oração. Ela acha que depois que casar ele vai ser.
Esses dias eu conversei com uma que é assim. Casou com um cara da igreja, ela veio conversar comigo. E eu perguntei, mas você reclama que ele não ora hoje? Mas como era na época do amor, não orava. Eu falei, e aí? Já deu sinal para vocês lá atrás que não era um crente. Mas era bonito, né? Vistoso, tinha um corpo legal, né? A beleza passa. A gordura da barriga chega. O cabelo cai. Aí, com 50 anos, vem a conta. Eu encontrei com o meu professor no seminário, lá em Pinheiros, na conferência. Não devia estar gravando, que eu queria falar uns negócios para vocês. Tira.